A terceirização é um movimento que cresce no mundo, mas uma pesquisa realizada pela Thomson Reuters revela que pouco mais da metade das empresas se preocupa com a cadeia da terceirização. O estudo Risco de Terceiros, realizado com empresas de 9 países, incluindo o Brasil, mostrou que somente 55% das organizações brasileiras fazem a análise de risco dessas subcontratadas, um número inferior à média dos outros países, que é de 62%. Para a gente saber mais sobre isso, esse fenômeno que é real na economia e também nos mercados, eu converso com a consultora de negócios Sônia Sacramento. Sônia, obrigado por falar conosco, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Sônia, eu já te pergunto, a terceirização, em primeiro lugar, é um fenômeno, já está em prática, já tem a sua legislação para isso, né? Em primeiro lugar, é um fenômeno necessário. Com certeza, né? Essa lei que foi aprovada em março nos coloca um pouco mais com um pezinho na modernidade, né? Estava fazendo falta para o país a normatização dessas atividades. Agora eu te pergunto, Sônia, o que essa pesquisa da Thomson Reuters apresenta que 55% das empresas brasileiras analisam os riscos disso? O que a gente pode deixar, sobretudo para quem está nos ouvindo, tanto o empresário como o contratado, sobre isso? Que lições a gente deve levar para não errar? Então, a terceirização, ela traz muitos benefícios para o empresário, para as empresas, em relação ao corte de custos, né? Isso é realmente fantástico, porque o empresário ele fica mais disponível para cuidar do seu core business. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados, fundamentalmente em relação ao posicionamento estratégico da empresa contratante, né? Então, quando vai contratar alguém, uma empresa, uma prestadora de serviço terceirizada, o empresário tem que tomar esse cuidado, verificar a missão, visão, valores desta contratada, para ver se está em sintonia com a sua empresa, para não prejudicar o seu posicionamento estratégico. E isso também vale para quem é contratado, né? Com certeza, quem é contratado também tem que ter essa preocupação em relação aos valores, mas aí também não é só uma questão de profissionais terceirizados, aí é uma questão mesmo de todo profissional, né? Nós temos que ter esse cuidado se os valores das empresas estão em sintonia com os nossos valores também. E como é que as empresas podem fazer isso de uma maneira eficaz? Que dica que a gente pode dar? Fundamentalmente, acompanhando, né, antes mesmo de fazer a contratação, conhecer essa empresa, acompanhar o histórico dessa empresa no mercado, conhecer o percurso dessa empresa nos últimos anos e, depois da contratação, se feita a contratação, fazer um acompanhamento rigoroso. Agora, tem um outro dado da pesquisa em relação à quarteirização das cadeias, né? Quando as terceirizadas subcontratam outras companhias. 66% das empresas pesquisadas não conhecem essa possibilidade. Isso também é perigoso? Então, assim, é o risco, né, que nós falamos em relação à terceirização, que deve ser alguns cuidados serem tomados. A quarteirização, se o empresário contratante ou a empresa contratante não tomar cuidado, ele perde totalmente a noção de como está o seu processo, sua cadeia de suprimentos. Porque a terceirizada, ela vai quarteirizando, e se o empreendedor não acompanhar, ele corre o risco de perder de vista isso, né? E, Sônia, para a gente finalizar, quando a gente fala de terceirização, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças. O que a gente pode fazer para desmistificar isso? Não é mesmo, não tem perdas de direito. Na verdade, nós pensamos em terceirização em duas formalidades, dois formatos. O PJ, que já está aí no mercado, já é conhecida essa figura, e as empresas prestadoras de serviços terceirizados. O PJ, a ideia de que se existe perdas de benefício, isso é simplesmente uma ilusão, isso não existe, né? E para os terceirizados, contratados por empresas prestadoras de serviço, também não têm os seus direitos, perdidos os seus direitos, porque essa empresa prestadora de serviço, ela tem que recolher todos os encargos trabalhistas de acordo com a CLT. Então, assim, não existe a grande mistificação em relação a perdas de direito, que não existem. E, na verdade, a gente moderniza as relações de trabalho. Exatamente. Muito bem. Conversei aqui com a consultora de negócios, Sônia Sacramento, especialista nessa questão da terceirização, trazendo luz a esse assunto e mostrando que as empresas ainda têm um pouco a aprender e a gente tem esse papel importante de ajudar
a tirar essas dúvidas. Sônia, obrigado, viu, pela sua participação conosco. Obrigada a você e pela atenção dos ouvintes. Um grande abraço.